Olá, turma, bem-vindos de volta. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre vigilância epidemiológica dentro de uma outra disciplina, né, que é a saúde coletiva, tá? Então, um dos conceitos que a gente precisa trabalhar é sobre vigilância epidemiológica e hoje o nosso foco de hoje, né, o início, né, vai ser esse primeiro momento, né, falando um pouquinho sobre evolução, história, alguns sistemas de informação em relação à vigilância epidemiológica, certo? Bom, para a gente começar então, eu trouxe aqui uma breve, bem breve, né, história de como a vigilância epidemiológica surgiu e de como ela conseguiu evoluir até o ponto que nós conhecemos hoje, né? A vigilância epidemiológica de extrema importância e como surgiu essa vigilância, como funcionava lá atrás, é um pouquinho do que a gente vai entender agora. Então, eu comecei colocando assim, que durante muitos séculos, vários países sofriam com doenças transmissíveis, né? Claro que até hoje nós temos um grande percentual de doenças transmissíveis acontecendo. A sífilis, por exemplo, é uma delas e é uma doença que está tendo um aumento, né, considerável entre pacientes idosos. Então, doença transmissível, né, antigamente que falava-se doença sexualmente transmissível, hoje a gente sabe que o nome passou a ser infecção sexualmente transmissível, né, IST. Então, sempre as pessoas sofreram com essas doenças, né, que são transmissíveis, sexualmente ou não, mas que são transmissíveis. E existia, né, o que a gente chama de uma teoria miasmática, perdão. Essa teoria miasmática dizia que as doenças eram causadas pela movimentação do ar, né? Então, os micro-organismos, né, o ar se movimenta, né, e as doenças eram causadas por conta de toda essa movimentação, coisa que ainda eles não sabiam muito bem ao certo como essas doenças de fato eram transmitidas. Ou seja, tinha uma falta de noção tanto dos micro-organismos patogênicos quanto dos meios que eles poderiam ser transmitidos, né? Isso ainda não estava muito bem pautado naquela época. E aí começavam, né, a implementar medidas empíricas. Que medidas eram essas? Isolamento social, confinamento, limpezas de ruas e das casas, aterro de água parada, instalação de cemitério e de estabelecimento para comércio de pão, vinho, carne, e proibindo também a entrada de pacientes que estavam contaminados pelas doenças que matavam muito na época, né? Uma delas era a peste, né? Principalmente nos portos, né, nos navios portuários. Então, algumas medidas que eram implementadas naquela época são, como a gente pode associar, né, aqui em pleno século XXI, medidas que nós voltamos a, infelizmente, ter que tomar, como isolamento social, que tivemos que tomar, né, ficar no isolamento por um bom tempo, nesse exato momento que vivemos. Com o avanço, chegando à metade do século XX, houveram desenvolvimento de métodos de combate. Que métodos de combate foram esses? As vacinas. Então, as vacinas só puderam ser introduzidas na metade do século XX, olha só, né? Não tem tanto tempo assim. Além de que, nesse momento, também começou-se a melhorar as noções de agente infeccioso. Então, como é esse agente, né? Então, vamos dar maior importância ao micro-organismo que está causando a doença e a esse paciente. O que deve ser feito com ele para que esse micro-organismo não cause maiores, né, problemas? Ou o que pode ser feito para que esse paciente não transmita para outros, né? Então, isso começou a ser desenvolvido na metade do século XX. Além disso, começou-se também a analisar as manifestações das doenças, né? Ou seja, começou-se a
estudar os determinantes, né, das doenças, o que leva a elas, e também os fatores da frequência no homem. E o que podem ser, né, esses determinantes que pode estar associado a um fator de frequência? Nós temos a faixa etária, né? Então, a infância e a velhice, os dois extremos. Na infância, a gente tem as doenças comuns da infância, catapora, cachumba, rubéola, né? Que são doenças que se manifestam de uma forma muito mais fácil nessa faixa etária. E temos a velhice, né? Na velhice, que existem também doenças que se manifestam de uma forma mais específica para essa faixa etária. Artrite, né? Osteoporose, artrose e assim por diante. Outro fator de frequência é o sexo e os lugares em que vivem, né? Então, de que maneira o sexo influencia? Por exemplo, o homem, né? A gente sabe que o câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que vai atingir homens e é um câncer muito incidente nessa população. O câncer de mama e assim vai. Ou o lugar, né? Qual que é o meio que essa pessoa vive? Tem uma proximidade com floresta ou não tem? Será que isso pode ser um fator determinante para a manifestação de doença, né? Além da época do ano, ou seja, existem estações que a catapora, por exemplo, aparece, né, mais vezes na população, mais frequentemente, ou meses do ano que a população é mais propício a doenças, por exemplo, agora, agosto, setembro, tempo muito seco, propício a rinites, né, e outras alergias. E por fim, um outro determinante, as ocupações. Então, profissional do sexo, operatório de construção civil e outros, pode ser fator para doenças transmissíveis. Então, profissional de sexo, por exemplo, né? Pode transmitir doenças de uma maneira mais fácil e assim vai. Então, começou-se nessa época a estudar esses determinantes e a frequência, né? E aí foi mais ou menos dessa forma, né, em breve, que o Serviço de Vigilância Epidemiológica surgiu. Então, quando deu início, ele surgiu com o objetivo, olha só, de desenvolver atividades de coleta e análise de dados. Então, assim, nós sabemos que a faixa etária mais comum para desenvolver essas doenças, né, cachumba, sarampo, rubéola, na infância. Mas espera aí, vamos começar a colher dados e analisar esses dados, né? Porque sabe-se, mas com base em quê? Determinando, portanto, as medidas a serem aplicadas ao ambiente e aos doentes ou às pessoas com risco de adoecer. Então, peraí, se é mais fácil nessa época nós termos um aumento de tal doença nessa tal população, o que posso aplicar, qual medida pode ser feita para tentar minimizar ou reduzir esse risco? E a outra, dentre as ações, né, da vigilância epidemiológica, nós temos como uma delas o controle da transmissão do agente infeccioso. Essa é uma das primeiras ações, né? Então, a Covid hoje, por exemplo, a primeira coisa que deve ser feita é controlar a transmissão do vírus da Covid, né? Até porque se isso não for controlado, a gente não vai ter a ação da vigilância epidemiológica sendo realizada como deveria e nem mesmo essa situação se tendo uma boa, um bom fluxo, uma boa resolução, né? A aplicação de medidas epidemiológicas viabilizou a redução do número de casos de doenças transmissíveis. Olha só, então, a importância que teve a vigilância epidemiológica naquela época, desde aquela época. Então, por conta dessas medidas que começaram a ser implementadas, a gente teve redução dos casos das doenças que mais atingiam na época, chegando-se mesmo a eliminar algumas. Olha que interessante, como a poliomielite. A poliomielite, a gente sabe que, né, já está erradicada por conta da vigilância epidemiológica. Outra doença erradicada foi, né, a varíola, tá? Que deixava umas lesões, né, bem presentes, assim, bem chamativas mesmo na pele do paciente. Além disso, né, surgiram
outras doenças, claro. Por quê? Porque nós tivemos mudanças sociais, então a industrialização trouxe outras patologias, o êxodo rural, né? O pessoal começou a sair do campo, que muitas vezes tem uma qualidade de vida melhor, para ir para a cidade. E o surgimento também de doenças não transmissíveis e de indivíduos acometidos por agravos, que são os fatores externos, né? Então, associado a isso que estava acontecendo, outras doenças também surgiram, claro. Essas disfunções e esses agravos que nós acabamos de comentar aqui, né, surgimento de doenças acometidas por agravo, despertaram a atenção das autoridades sanitárias por conta do impacto na população. Então, por exemplo, pessoas que estavam sendo afetadas por longos períodos, né, afastadas do trabalho, por longos períodos, ou aposentadoria por invalidez e por óbitos, né? Então, eles começavam a ver aquilo, tá tendo muita aposentadoria porque o pessoal está morrendo demais. Ou o pessoal está sendo muito afastado do trabalho por um período de, às vezes, 6 meses, né? 1 ano, por conta de uma patologia, de uma doença, né? E aí foi quando houve a necessidade de elaborar medidas de prevenção e controle das doenças não transmissíveis e agravos também, porque até então só se fazia um controle dessas doenças transmissíveis e não das não transmissíveis, né? E, portanto, eles começaram a avaliar os determinantes sociais. Então, peraí, quais os potenciais causadores de uma doença não transmissível e de um agravo, né? Em relação a isso, começou-se a desenvolver também uma ação conjunta com outros órgãos. Então, dentre eles, saneamento, transporte, segurança, trabalho, agricultura, habitação e educação. Para quê? Para fazer um planejamento de ações preventivas. Então, muita gente está se afastando do trabalho. Vamos tentar implementar uma medida, né, para saber o que está levando a esse afastamento e o que seria possível fazer. Bom, e aí, nessa época, surge-se um novo conceito de epidemiologia, né, que é qual? Esse conceito não mais irá somente considerar a distribuição da frequência das doenças, mas também incorporará a importância dos determinantes sociais nesse processo de saúde e doença. Porque a gente sabe que isso influencia. Então uma pessoa que não tem uma boa condição de moradia pode influenciar na saúde? Pode, né? Então a epidemiologia passou a considerar todos esses fatores determinantes, tá? Redirecionando as ações relacionadas à prevenção e ao controle dessas doenças transmissíveis, bem como das não transmissíveis e também dos agravos, né? E o Brasil, nosso país, passa a apresentar, portanto, 2 realidades de saúde para determinar esse perfil, que é o aumento das doenças infecto-contagiosas e o aumento de pessoas acometidas por doenças não transmissíveis e também os agravos, né? Surge também com isso 2 desafios, né? A gente precisa intensificar ou criar novas ações de vigilância que atinjam as doenças transmissíveis e voltar todas essas ações também para as não transmissíveis, tais como câncer, diabetes, hipertensão, né? Cuja ocorrência aumenta diariamente, principalmente nas grandes cidades, certo? Bom, deixei um pedacinho para o vídeo não ficar muito longo, né? Na próxima semana, a gente vai continuar falando da vigilância epidemiológica, conceituá-la segundo a definição, a lei atual, né, 8.080 de 90, e falar também de alguns dados, tá? Algumas fontes também bem importantes dentro dessa área aqui da vigilância, ok? Bom, então, no mais, muito obrigada por vocês estarem aí assistindo. Fica todo mundo com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijo para vocês.